Tem homem que não escuta um não. Ele escuta desafio, afronta, humilhação. E é aí que o problema começa. Porque o não feminino, para muitos homens, não soa como limite. Soa como ferida no ego, ameaça de status, perda de controle. Eu chamo isso de egoferida masculina. E se isso te parece exagero, olha ao redor. Quantos homens você conhece que aceitam rejeição sem raiva, disputa ou vingança? Agora olha de novo e conta direito. Toda mulher conhece esse roteiro. O homem avança, insiste, pressiona. E quando recebe um não, muda de rosto. Às vezes ele não grita. Às vezes ele ironiza, diminui, debocha. Mas a recusa ainda vira punição. Esse é o ponto que muita gente evita nomear. Não é sobre paquera. É sobre poder. Porque quem respeita limite não negocia dignidade. Quem entende consentimento não faz cena. Quem é seguro não transforma recusa em guerra. Mas muitos homens foram treinados para outra coisa. Foram treinados para vencer, mesmo quando não existe disputa. E aqui nasce outra distorção. Muitos não sabem se relacionar com mulheres sem competir com elas, nem entre elas. Se uma mulher tem amigas fortes, ele se incomoda. Se ela confia em outras mulheres, ele tenta enfraquecer o vínculo. Se ela tem rede, ele sente ameaça. Eu chamo isso de rivalização afetiva. É quando o homem não quer só amar, ele quer centralizar. Ele não quer ser parte da vida dela. Quer ser o eixo. Quer ser a medida. Por isso tantos desqualificam amizades femininas. Chamam de drama, influência ruim, exagero, fofoca. Tudo para isolar quem não conseguem controlar. E isolamento nunca é detalhe. É estratégia, mesmo quando parece hábito. Agora repara em outra ausência. Quantos homens você conhece que corrigem outros homens, que interrompem a piada, o abuso, a humilhação? Poucos. E esse silêncio também educa. Esse silêncio autoriza. Quando um homem assedia e o outro ri, há aliança. Quando um homem diminui uma mulher e o outro se cala, há pacto. Quando ninguém confronta, a cultura vence. Por isso o problema não é só individual, é coletivo, é de tribo. Existe uma fraternidade do silêncio masculino, um código informal que protege o amigo, mesmo quando ele está errado. Principalmente quando ele está errado com uma mulher. Porque muitos homens aprenderam desde cedo uma regra brutal. Ser aceito pelos homens vale mais do que ser justo com as mulheres. Pertencer vale mais do que reparar. E pertencer, nesse contexto, cobra um preço. Para continuar dentro da roda, muitos performam dureza. Crueldade, às vezes, vira senha de grupo. É assim que nasce o homem que não pede desculpa. O homem que insiste além do limite. O homem que chama a respeito de fraqueza. Só que isso começa muito antes da vida adulta. Começa no menino que escuta e engole o choro. No garoto que aprende que sensibilidade envergonha. Menino triste é corrigido. Menino inseguro é ridicularizado. Menino vulnerável é disciplinado. Então ele cresce emocionalmente mutilado, com vocabulário curto para sentir e um repertório enorme para reagir. Raiva vira idioma. Ironia vira escudo. Controle vira prova de masculinidade. E quando esse homem sente frustração, ele não reconhece frustração. Ele reconhece afronta. Ele reconhece perda de posição. Essa é a pedagogia da não tolerância emocional. Uma formação que ensina o homem a suportar tudo, menos o limite de uma mulher. Por isso, o não é ouvido como resposta. É ouvido como rebaixamento. Como se a autonomia feminina fosse um ataque pessoal. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitos homens não foram ensinados a desejar mulheres. Foram ensinados a validar a si mesmos através delas. Não querem conexão. Querem confirmação. Não querem encontro. Querem espelho. Quando ela aceita, ele se sente vencedor. Quando ela recusa, ele se sente menor. Percebe a armadilha? A mulher deixa de ser sujeito. Vira termômetro do valor masculino. Vira troféu ou tribunal. Por isso tanta insistência vem disfarçada de romantização. Eu só lutei por você. Não. Você lutou contra a resposta dela. Aceitar um não exige maturidade. Mas, antes disso, exige desprogramação. Porque muita masculinidade foi construída contra o limite.
contra o limite do corpo feminino, contra o limite emocional, contra o limite social. Homens foram ensinados a invadir e chamar isso de iniciativa, a pressionar e chamar isso de persistência, a vencer resistência e chamar isso de conquista. Só que conquista sem escuta não é amor, é colonização afetiva, é ego em movimento. E tem mais. Muitos homens não sabem o que fazer depois do não, porque nunca aprenderam a ficar pequenos sem se sentirem destruídos. Nunca aprenderam a perder sem odiar. Nunca aprenderam a recuar sem se sentirem castrados. Nunca aprenderam a ouvir sem retaliar. Isso vale para o flerte, mas vale também para casamento, amizade, trabalho e sexo. O problema atravessa tudo. Quando uma mulher impõe limite, ele chama de frieza. Quando ela se posiciona, ele chama de grosseria. Quando ela se preserva, ele chama de arrogância. Nomear a mulher vira arma. Etiquetar a mulher vira revanche. Desqualificar a mulher vira consolo. Por quê? Para muitos, aceitar o limite feminino exigiria rever o próprio personagem. E poucos homens foram preparados para isso. Poucos sabem existir sem dominar a cena. Daí surge a competitividade com vínculos femininos. Se ela escuta as amigas, ele perde exclusividade. Se ela se fortalece, ele perde margem. Mulheres em rede percebem padrões mais rápido. Mulheres em rede se avisam. Mulheres em rede dificultam manipulação. Por isso, tantos homens chamam sororidade de exagero. Porque vínculo entre mulheres reduz opacidade masculina. E opacidade sempre favoreceu abuso. Toda mulher já viu isso acontecer. A mudança de tom. A raiva depois da recusa. Toda mulher conhece pelo menos um homem que sorri por fora e pune por dentro, que aceita na superfície e agride no detalhe, que não suporta não ser escolhido. E muitos homens também conhecem esse homem. Só não o interrompem, porque romper a tribo custa caro. Mas custa mais caro ainda para as mulheres. Custa paz, segurança, saúde mental e liberdade. Custa o direito de dizer não sem administrar consequências. É por isso que essa conversa incomoda, porque ela não fala de exceções. Ela fala de padrão. Não estamos falando de monstros isolados. Estamos falando de comportamentos normalizados, de microviolências celebradas como natureza masculina. E não, isso não é ser homem. Isso é ser treinado para confundir masculinidade com domínio, e repetir isso sem crítica. Homem maduro não rivaliza com vínculos femininos. Não disputa espaço com a autonomia de uma mulher. Não transforma limite em ofensa. Homem maduro confronta outros homens, mesmo quando é desconfortável. Principalmente quando é desconfortável. Homem maduro sabe sentir mais do que raiva. Sabe nomear medo, vergonha, tristeza, insegurança. Porque emoção não diminui caráter. O problema é que muitos nunca receberam essa educação. Receberam outra, a do endurecimento, a da blindagem que machuca quem chega perto. E blindagem emocional quase sempre cobra pedágio alheio. A mulher vira alvo daquilo que o homem não elaborou. Vira depósito da dor que ele não nomeia. Então não se trata só de ensinar homens a ouvir não. Trata-se de desmontar a fábrica que os ensinou a odiar limites e a chamar isso de orgulho. Trata-se de revisar piadas, ritos, conselhos e ausências. De trocar aplauso por responsabilidade. De trocar pacto por coragem. Porque enquanto um homem não confronta o outro, ele ajuda a manter o mesmo mundo, que diz condenar. E enquanto a raiva continuar, sendo a única emoção autorizada, muitos seguirão confundindo dor com permissão para ferir, e frustração com direito de invadir. A pergunta, então, não é só porque tantos homens não sabem lidar com o não. A pergunta mais profunda é: quem ensinou que o não deles vale mais do que o não delas? Se isso te atravessou, não é exagero seu. É reconhecimento. É padrão ganhando nome. E dar nome ao padrão é o começo da ruptura. Porque o que não é nomeado continua parecendo normal. E o que parece normal continua sendo repetido. Então comenta, compartilha e leva essa reflexão para outros homens e outras mulheres. Porque mudar essa cultura começa quando o silêncio acaba. E quando o não feminino finalmente volta a significar apenas uma coisa: não.